Recentemente a Globo lançou esse filme e está gerando uma polêmica. Ainda estou aqui inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, que tem o mesmo título, e aborda a biografia dele com a sua família, né, envolvendo o sequestro do seu pai e todo o processo ali durante a ditadura militar. O filme ele tem uma pegada muito mais dramática do que de ação, mostrando detalhes sobre o que foi a ditadura e etc. E mostra mais ali a realidade intrafamiliar. A personagem da Fernanda Torres lidando com aquilo, tentando manter a estrutura da família, tentando correr atrás de justiça e etc. O filme ele retrata uma família que morava ali na zona sul do Rio de Janeiro, né, na altura de Ipanema, e dentro desse ambiente aí de uma nata cultural, de uma nata da elite carioca, esse filme traça uma perspectiva do que foi a ditadura militar. O ponto central dessa polêmica, basicamente, é um time que acredita que essa obra tem que ser contemplada e não criticada de nenhuma forma porque ela trata sobre a ditadura e tem o seu papel relevante e, por isso, ninguém deveria criticar essa obra de nenhuma forma. Outros trazem críticas contundentes à obra, apesar de entender que aquela não é a proposta dela, por ser algo muito elitizado, muito centrado num extrato pequeno da sociedade, e por isso não gera conexão nem muita conscientização ao público geral que não se enxerga naquela realidade e não quebra crenças que a população tem sobre esse período, né? Já que muitas pessoas mais velhas, principalmente, acreditam que foi um período de muita segurança, de prosperidade, etc. A minha crítica vem justamente nesse ponto. A dificuldade da gente se enxergar naquele filme, que não é proposta dele, e em muitos outros. A verdade é que a gente não consegue se ver nessas obras justamente porque ela não é produzida por pessoas que enxergam e sentem e vivem o que o povo brasileiro vive. Geralmente isso é feito por uma elite cultural de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? E a narrativa deles sobre aquele período para buscar uma comoção, mas fica sempre fechada aquele ciclo da nata cultural, da nata social brasileira. E não mostra como esse regime ele também feriu gravemente o povo brasileiro durante muito tempo. E isso está gerando uma grande polarização aí, debate na internet, porque muitas pessoas estão falando sobre o caráter elitista do filme. E essa é uma crítica que eu já trago desde o meu primeiro livro, quando eu falo que o discurso que a esquerda utiliza para falar sobre o período da ditadura não é um discurso que gera tanta comoção quanto eles acreditam. Ao falar dos combatentes, ao falar, né, dessa perseguição, da escalada de violência na luta contra os insurgentes, né? E não mostrar, por exemplo, a crise econômica gerada, os impactos disso, uma dívida que a gente paga até hoje, a dívida pública, né, que foi construída pelas obras faraônicas do período da ditadura militar, né, mostrar o quanto grupos de extermínio atuaram, né, em subúrbios e guetos e o quanto essa população que de fato foi muito mais afetada do que as elites culturais ali, né, que estão documentadas e etc. nesses filmes, nessas obras, quantos deles nem entraram nos números oficiais, entendeu? Hoje a gente sabe aí, a partir da Comissão da Verdade que mostrou lá em 2014 um número aproximado de 400 pessoas, né? A gente vê que isso não é nada frente aos 70 mil mortos anualmente que a gente tem de forma violenta nesse país. Então falta esse olhar, né, de entender que para a população o que ficou desse período é muito uma construção política de que foi algo de segurança, de que bastava você não ser um terrorista, não ser um comunista, que você não sofreria nada. E a gente tem que mostrar, na verdade, o contrário. O quanto esse regime afetou a população, com década perdida e todo o resto, e o quanto ele é perigoso. E que se você, né, hoje, pobre, vivesse lá, você também estaria na mira do fuzil. É isso que tem que ser mostrado. Mas aí, de fato, as coisas giram em torno de expectativa. Expectativa é a mãe da frustração. Não dá para o povo esperar que aqueles que não nasceram, não viveram essa realidade do povo, vão falar perfeitamente por eles, né, para eles, a serviço deles. Então você, que assim como eu, vem de um lugar periférico, estuda bastante, cresce na vida e transforma o mundo da forma que você acredita ser necessário. Porque se for esperar isso vir de cima para baixo, não vai rolar, entendeu? Então, assim como a expectativa nesse caso é a mãe da frustração, também nessa polêmica onde, por exemplo, o Chavoso da USP, mas algumas pessoas foram debater sobre isso em relacionado ao filme, esse filme ele não tem essa proposta. Então, na prática, a obra ela tem a sua função, principalmente ele mostrar uma outra ótica da ditadura, que é uma mãe com seus 5 filhos tentando sobreviver àquelas violências e, sim, sendo muito impactada por aquilo e tentando ser forte, ser firme, manter uma família, manter o futuro enquanto luta por justiça. Então, uma guerra que fica invisibilizada ali em muitos outros materiais, em muitas outras obras. E eu falo, eu nunca vi uma perspectiva como essa e gostei bastante, achei bem dramático, achei bem envolvente, bem conscientizador, mas justamente por ter esse caráter aí de classe, né,
entra na cartilha da esquerda, assim como muitas outras coisas, né, que a gente tem sempre que ali ter uma hierarquia das opressões para ver o que você pode falar, o que não pode, para ferir tal minoria e tal, ou tal pauta, e essa é uma delas, bateu na questão de classe. Então, como eu tenho lugar de fala, eu vim falar também, e acredito que nesse caso a questão é a expectativa, porque o próprio Chavoso ele fala ali que a obra cumpre esse papel, mas não agradou em outro. E isso tudo carrega uma ambiguidade aí que é presente até na obra, né? A gente vê que a gente, na verdade, está debatendo entre pessoas progressistas sobre uma obra que não pode ser criticada porque é importante nesse seu papel e na sua proposta, como eu mesmo falei, ou ela tem que ser criticada porque, apesar de ser importante dentro do seu papel, ela fica mais uma vez restrita a apenas uma classe, apenas um discurso, apenas uma perspectiva de algo que é importante mostrar para a população o quanto foi danoso, até para que não se repita, entendeu? Então, eu acredito que a própria obra ela também tem um pouco ali de ambiguidade quando ela mostra, né, essa família, esse luto, essa violência sofrida, mas ao mesmo tempo, trazendo um pouquinho de spoiler, se você ainda não viu, pode parar por aqui, quando tem o plano de fundo ali do embaixador sendo sequestrado, das cartas que o Rubens estava enviando da casa dele, expondo a família dele, colocando a família dele em risco, sem se importar com o que aconteceria com ele e com a família dele, isso tudo também é colocado ali na obra, uma obra que critica ao mesmo tempo o regime, mas também mostra essa falta de noção, ou até mesmo essa coisa que pode ser colocada como machismo justamente porque na época não era comum o chefe da família consultar a sua família, sua mulher e seus filhos para tomar decisões. Então, o que ele fez ali foi totalmente imprudente e a gente vê no filme as consequências das escolhas do Rubens Paiva na vida da família dele, né? E tudo isso que se acarreta é que não se justifica também por conta dessas escolhas. Muita violência, muitos erros e a gente espera não repeti-los. Gostou? Compartilha.